Amém? Glória a Deus. Eu quero começar nessa noite dizendo para vocês que você está em Hebrom. Hebrom é lugar de comunhão com Deus e entre os irmãos. Amém? Tem alguns irmãos aí que estão com a camiseta da Hebrom e glória a Deus por isso. Esse lugar é lugar de restituição. Hebrom é lugar de restituição de sonhos. Hebrom é lugar de refúgio. Hebrom é lugar de homens e mulheres de Deus que lutam para fazerem a vontade de Deus. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. E você está nesse lugar, assim como Deus fez na minha vida, assim como Deus fez na vida dessas meninas que estavam dançando aqui, assim como Deus fez na vida de muitos de vocês que aqui estão. Eu quero te dizer que Hebrom é lugar de restauração. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: você está em Hebrom. E diga assim: Hebrom é lugar de restauração. Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos dar início a esse culto. Te convido a ficar à vontade, pois você está na casa do Pai. A presença de Deus, ela é real neste ambiente. Desde o começo desse culto, desde a abertura do culto, Deus está neste lugar. Então eu te convido a te sentar, ouvir de Deus e receber tudo aquilo que Deus ele tem para você nessa noite. Amém, amado irmão, amada irmã? Eu te convido a abrir tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Conforme você vai achando, você vai dizendo amém, aleluia, glória a Deus, amém. E deixa aberto ali em Gênesis capítulo 1, por favor. Amém? Que presença maravilhosa de Deus nesse ambiente. Amados irmãos, eu quero ministrar nesta noite de uma forma muito simples e muito sucinta também. Eu quero falar nesta noite sobre planejamento. Amém? Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: vamos aprender sobre planejamento. Quem aqui precisa de planejamento na sua vida? Levanta a mão bem alta aí. Quem aqui precisa de planejamento na sua história? E que nessa noite a gente possa aprender um pouquinho mais sobre planejamento. Eu vejo na cabecinha de vocês um ponto de interrogação aí em cima de cada cabeça. O que o pastor vai falar sobre planejamento? Afinal, igreja, quando nós pensamos em planejamento, muitas das vezes nós pensamos que planejamento é algo técnico, né? Achamos que planejamento é algo para empresas e assim por diante. Mas eu quero dizer nesta noite que não somente isso, não apenas isso, mas planejamento é para a nossa vida em geral. Planejamento é para a nossa vida com Deus. Planejamento é a respeito dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Nós todos que aqui estamos precisamos de planejamento na nossa vida. E nós servimos a um Deus que Ele é um Deus planejador. Amém? Muitas das vezes nós não paramos para analisar essa forma com que Deus age através do plano de Deus, através dos projetos de Deus. Muitas vezes nós falamos: Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, no início dessa ministração, que não adianta Deus ter um plano na minha vida, não adianta Deus ter um plano na sua vida e a sua vida não ser planejada. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. Essa palavra planejamento, então vamos entender o que é planejamento. A palavra planejar, ela vem do latim. E essa palavra planejar, a palavra planos no latim, é achatado, nivelado. Planejar é achatar e nivelar, ou seja, é colocar algo, achatar algo e colocar num plano, onde você tem uma visão superior desse plano. E dentro desse plano você consegue enxergar um começo, um meio e um fim ou um objetivo. Quem está me entendendo diz amém. Planejamento é colocar em um plano e nós estarmos em uma visão superior para poder entender o começo, o meio e o objetivo ou o fim. Quem está me entendendo diz amém.
Amados irmãos, falando em planejar, planejar significa analisar, preparar e estruturar as melhores estratégias e condições para a concretização do objetivo desejado. Nós lemos o primeiro versículo nesta noite, Deus dizendo: eu é que sei que planos que tenho para vós, Jeremias 29:11, amém? Para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Qual é o planejamento que você tem para a tua vida? Só quem está me entendendo, dá uma glória a Deus essa noite. Eu quero dizer para todos aqueles que aqui estão, que sem planejamento, o nosso caminho a ser trilhado, ele se torna mais exaustivo, além de ser propenso a prejuízos causados por decisões errôneas, ações desnecessárias, que podem limitar os processos ao invés de aproximar o resultado esperado. Quando nós não planejamos, quando nós não estudamos uma ação, não estudamos algo para fazer, para realizar, os danos podem serem muito grandes, as escolhas podem serem erradas. E eu quero te dizer nesta noite, que você que está aqui, que Deus te chama aqui para você fazer uma autoanálise da tua vida. Afinal, nesta noite é Santa Ceia. E o apóstolo Paulo, ensinando, instruindo sobre, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem está me entendendo diz amém. E quando fala a respeito desse examinar, fala de um todo, de um completo das nossas vidas. Examine-se a si mesmo. Como nós estamos, onde nós queremos chegar. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que isso é muito espiritual. E muitas vezes nós achamos que o planejamento ele é apenas técnico, profissional. Mas eu quero dizer que não, planejamento é espiritual. Quem está me entendendo diz amém. Você precisa planejar a tua vida em todas as áreas, inclusive na área espiritual. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, você já abriu, amém? O nosso Deus, Ele nos ensina a respeito de planejamento desde o começo, desde o princípio, desde a sua criação. Gênesis capítulo 1, eu quero que você analise, observe a criação de Deus e o seu planejamento. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. Observe a organização. E chamou Deus a luz dia, e as trevas Ele chamou noite. E houve tarde e amanhã e o primeiro dia. Olha o planejamento, olha a organização. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. E Deus chamou o firmamento céu. E houve a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca, e ao ajuntamento das águas Ele chamou de mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: produz a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva dava semente, segundo a sua espécie, e a erva frutificara, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã e o terceiro dia. E disse Deus: haja luz no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos. E que eles sejam por luzes no firmamento, o céu para dar a luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre os dias e sobre a noite, para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom.
e houve tarde e amanhã e o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantes, criaturas viventes que se movam, e as aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie. E toda ave alada segundo a sua espécie. Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai, e enchei as águas nos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E à tarde e amanhã o quinto dia. E disse Deus: produz a terra criatura vivente segundo as suas espécies, gado, seres rastejantes, animais da terra segundo a sua espécie, e assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, o gado segundo a sua espécie, tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Diga glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amada igreja, esse texto ele é lindo. Esse texto ele é inspirador. Aqui mostra a criação de Deus sobre todas as coisas que hoje existe. A terra seca que hoje nós pisamos e abrimos estradas e ligamos cidades, países, foi Deus quem fez. Os mares que nós amamos e gostamos de ir para lá muitas vezes para descansar, enfim, foi Deus quem criou. Na noite, quando nós vemos as estrelas lindas no céu, eu quero que você entenda que aquilo é criação de Deus. O sol que nós precisamos e amamos, criação de Deus. Todos os animais, todos os seres viventes, criação de Deus. O homem, a mulher, macho e fêmea, criação de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: tudo isso foi Deus quem criou. Amém? Amada igreja, mas analisando a criação de Deus, analisando como Deus fez, observe que Deus ele não simplesmente haja e ouve tudo. Não, Deus poderia fazer sim, mas Deus ele vem numa sequência de empreendimentos, numa sequência de criação, para que nós possamos entender que na minha vida e na tua vida as coisas precisam ser organizadas e planejadas para chegarmos até o objetivo final. Quem está me entendendo diz amém. O objetivo final de Deus era a criação do homem, a sua obra-prima. Diga glória a Deus. E Deus criou o homem com o objetivo de ser eterno por toda uma eternidade na presença de Deus, adorando a Deus. Mas dentro do homem Deus colocou um sentimento de volição, de escolha, de desejo. Chamamos também de domínio próprio. E Deus disse que Adão e a Eva poderiam comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento, do fruto do bem e do mal. E eles foram lá e comeram. E por conta disso, houve a separação do homem e Deus. E Deus, pela sua justiça, retira os dois do jardim. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus, o planejamento de Deus, sempre foi a eternidade do homem. Quem está me entendendo diz amém. Deus nos criou para sermos seres eternos. Eu estou falando de planejamento nesta noite. Diante desse planejamento, Deus envia o plano de salvação que nós conhecemos. Você pode dar uma glória a Deus essa noite? Enviando o seu Filho amado. Quantos sabem de cor e salteado João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Planejamento de Deus.
é que eu e você sejamos eternos, que nós possamos passar a eternidade junto com Ele. Quem está me entendendo diz amém. De forma geral, esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas Deus nos mostra que até chegarmos lá, existe um processo a ser percorrido. Por isso Deus Ele nos ensina através da sua palavra com relação a planejamento. E eu quero desdobrar nesta noite falando desse tema, para que você entenda que a minha vida e a tua vida precisam de planejamento. Por gentileza, abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Pastor Hugo, o que tem a ver 2 Crônicas, capítulo 20, com planejamento? Diga para o irmão do teu lado, tem tudo a ver. Eu quero te dizer nessa noite, falando de planejamento, que o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que se comunica conosco. É um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que dá estratégia. O nosso Deus é um Deus que dá planos. Falando de planejamento, eu e você precisamos ter intimidade com Deus. Aqui vai mostrar a história do rei Josafá. E ele chegou num momento da sua vida, num caos, onde vinham os seus inimigos contra o povo de Deus, e ele não teria como guerrear. Os inimigos eram mais fortes, mais poderosos, mais bem preparados do que o exército de Josafá. Mas Josafá, ele me ensina, e ele te ensina nesta noite, que o nosso Deus é Deus de relacionamento. Josafá me ensina e te ensina nesta noite, que nos momentos difíceis da nossa vida, nós vamos precisar de um plano. E eu quero dizer que esse plano tem que ser um plano de Deus. Para dar certo, para termos o objetivo alcançado, para termos vitória, precisa ser um plano direto de Deus. E quando eu falo de planejamento, agora é um planejamento espiritual. O nosso Deus é um Deus que nos dá estratégias. Nós precisamos ter intimidade com Deus. O planejamento para o homem de Deus e para a mulher de Deus começa com oração. Apresente diante de Deus a tua causa. Apresente diante de Deus a situação da tua vida. Quem está me entendendo diz amém. E eu creio que Deus vai te dar estratégias como Deus deu para Josafá. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vai dizer assim: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. Aleluia. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. Diga glória a Deus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que as minhas causas, as minhas situações, como homem de Deus, tem mulher de Deus e homem de Deus aqui nesse lugar, diz amém. Nosso primeiro objetivo deve ser apresentar para Deus as nossas causas. Eu quero falar de planejamento, e Josafá, ele olha para aquele grande exército, e ele precisava se planejar. Ele precisava de uma estratégia, mas por si só ele não tinha. Mas Josafá era homem de Deus, e o homem de Deus precisa colocar as suas causas na presença de Deus. E Josafá chamou todo o povo, todo o Judá: vamos orar e vamos jejuar ao nosso Deus. Josafá não confiou no seu braço. Josafá não confiou nas suas capacidades. Eu quero dizer nesta noite, quando se fala de planejamento, não tem a ver com o teu braço, não tem a ver com as tuas capacidades. Só quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Versículo 5 vai dizer: e Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos?
e na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra de diante do teu povo Israel, e a destes para sempre a semente de teu amigo Abraão? E eles nela habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusemos de pé diante dessa casa e na tua presença, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. Josafá apresentou diante de Deus a sua situação, reconhecendo a soberania de Deus. Eu quero dizer nessa noite que se você for fazer um plano, se você for fazer um projeto, antes de tudo, apresente para o Senhor. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça que não é o teu intelecto, não é a tua vontade, é a vontade de Deus que sobressaia sobre a sua vontade. Quem está me entendendo diz amém. E Josafá apresenta diante de Deus pedindo um planejamento, pedindo uma estratégia para Deus. Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o teu problema? É que quando nós temos um problema, primeiro nós agimos, para depois pedirmos a orientação de Deus. Mas nesta noite o Senhor está falando comigo e contigo sobre planejamento. Quando você tiver um problema, primeiro apresente para Deus. Quem está entendendo diz amém. Versículo 10, Josafá falando para Deus, orando a Deus, ele disse: e agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, os quais tu não permitistes que Israel invadisse quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. E eis que vos digo como eles nos recompensam, ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo Judá se pôs em pé diante do Senhor, com seus pequenos e as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse, olha a estratégia de Deus: ouvi todo o Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Olha a estratégia: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e veja a salvação do Senhor convosco. Ó Judá, Jerusalém, não temais, nem sejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Diga glória a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, eu quero falar de planejamento na minha vida e na tua vida. Homens e mulheres de Deus precisam planejar a sua vida, mas o princípio de planejamento é orar a Deus, é pedir resposta para Deus. E nós estamos num tempo de um ativismo que primeiro nós fazemos, depois nós analisamos as perdas. Primeiro nós fazemos, depois nós consultamos a Deus. Eu quero te convidar nesta noite a começar a fazer diferente, porque nós somos homens e mulheres de Deus. Só quem está me entendendo diz amém. Primeiro coloque na presença de Deus. Primeiro ore a Deus. Segundo, meu irmão, o nosso Deus é Deus de relacionamento. Deus não era o Deus que apenas falava com Josafá. Deus é o Deus que fala comigo e fala contigo. Quem está me entendendo diz amém. Abra os teus ouvidos espirituais para ouvir Deus, irmãos.
Abra os teus olhos espirituais para ver Deus. Como homens e mulheres de Deus, precisamos ter planos de Deus. Como homens e mulheres de Deus, precisamos ter estratégias de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, para todas as coisas. Só quem está me entendendo diz amém. O problema é que nós vamos indo, vamos andando e vamos ficando cada vez mais carnais. E nós precisamos ser espirituais, irmãos. Isso que eu estou falando para muitos pode parecer uma utopia. Deus falar comigo, pare e ouça Deus falar contigo, irmão. Só quem está me entendendo diz amém. Veja Deus trazer alegria no teu coração. Veja Deus trazer paz no teu coração. Veja Deus confirmar aquilo que você está fazendo. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero levar esta igreja a confiar em Deus, a planejar em Deus. Nós somos homens de Deus. Judá era o povo de Deus. Estava diante de uma situação difícil. E Josafá não saiu fazendo, Josafá não saiu contando, Josafá não saiu pedindo conselho para todo mundo. Josafá apresentou diante de Deus. E Deus trouxe um plano, e Deus trouxe uma estratégia, e Deus deu livramento. Quem está me entendendo diz amém. Sabe qual é o meu e o teu problema? É que nós fazemos por conta. E muitas vezes Deus nem está naquilo que nós estamos fazendo. Nós saímos guerreando, e às vezes Deus não quer que a gente saia guerreando. Às vezes Deus quer que a gente faça como fez o povo de Judá: estáis parados, não esteja desfalecido, ou seja, esteja em posição de guerra, e vede o livramento do Senhor. Só quem está me entendendo diz amém. Pare. A primeira coisa que devemos fazer quando se fala de planejamento é oração. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí nessa noite. Eu vou deixar para você de tema de casa, amém? A continuação de 2 Crônicas, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 24, que vai mostrar o que o povo fez, como Deus havia lhe ordenado, e a vitória que Deus deu para o seu povo. Amado irmão, amada irmã, quando se fala de planejamento, se você fizer o que Deus te manda fazer, você terá vitória. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus aí nessa noite. Existem vários textos bíblicos que mostram Deus nos ensinando a respeito de planejamento. Mas nós precisamos entender, amém? Que o planejamento do homem de Deus e da mulher de Deus começa com oração. Deus, é isso que Tu quer que eu faça? É esse caminho que Tu quer que eu ande? Quem está me entendendo aqui diz amém. Espera, irmão. Espera a voz de Deus na nossa vida, e nós vamos ser muito mais felizes, nós vamos ser muito mais satisfeitos. A maioria dos nossos problemas, amada igreja, quem cria somos nós mesmos. Só quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Problemas familiares, às vezes nós criamos, nós mesmos criamos. Problemas financeiros, às vezes se levantam, mas nós mesmos criamos. Só quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: planeje a sua vida. Amém? Olha para ele e diga: seja dependente de Deus. Sabe qual é o nosso problema, igreja? É que nós amamos a Deus, viemos no culto, adoramos a Deus, mas quando tange em sermos dependentes de Deus, nós temos algumas dificuldades. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, lá no final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 4. Versículo 13. Tiago 4, 13. Esse texto é muito lindo. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: ide agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho. Aqui está falando de pessoas que saem a fazer coisas sem perguntar para Deus. Aqui está falando
da presunção do homem de fazer planos sem consultar a Deus. Aqui estava mostrando alguns homens de posse, aqui estava mostrando homens negociadores, homens que foram fazer os seus negócios sem perguntar para Deus se deveriam. E muitas vezes eu sou assim, muitas vezes você é assim, mas não devemos. Os meus negócios, os meus afazeres e os teus, precisamos colocar na presença de Deus, igreja. Tiago capítulo 13 vai dizer assim: ide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos, e teremos um ganho, fazendo planejamento sem colocar Deus. Será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus tinha para você? Versículo 14 diz assim: porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Portanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Por isso é que vós deveis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Quem está me entendendo diz amém. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, nós faremos isso e aquilo. Observem que esses comerciantes eram homens de Deus, porque se eles não fossem homens de Deus, essa palavra não diria: dizei se o Senhor quiser, se o teu Senhor quiser. Aqui está dizendo que muitas vezes nós agimos como nós queremos, sem consultar a Deus, sem colocar Deus na frente, sem planejar primeiro com Deus. Só quem está me entendendo diz amém. A minha vida, a tua vida, precisa estar pautada na vontade de Deus. Eu e você precisamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, para que sejamos felizes. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus nessa noite. Saiba que Deus tem planos para você. Jeremias 29:11, Deus vai dizer: porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar um futuro, uma esperança. Quem está me entendendo diz amém. Deus tem planos para nós, igreja. E muitas vezes nós queremos andar nos nossos planos, não entendendo que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Só quem está me entendendo diz amém. Somos felizes, somos completos, somos satisfeitos quando vivemos o plano de Deus, projeto de Deus, planejamento de Deus para as nossas vidas. Só quem está me entendendo diz amém. Às vezes andamos agitados, correndo, gastando energia, nos estressando muitas vezes com coisas ou situações que não é o plano de Deus para a nossa vida. Porque quando estamos no plano de Deus, Deus vai nos dar estrutura. Quando estamos no plano de Deus, Deus vai nos dar estratégia. Quando estamos no plano de Deus, Deus vai nos fortalecer. Quem está me entendendo, dá um glória nessa noite. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: estamos falando de planejamento. Precisamos ter intimidade com Deus e entender o plano de Deus para a nossa vida. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que fala. O meu plano, o teu plano de vida precisa estar em concordância com os planos de Deus. Só quem está entendendo diz amém. Amada igreja, hoje eu tenho certeza que nós estamos vivendo na Hebron um plano, um projeto de Deus. Mas lá no começo para muitos parecia uma loucura. Até mesmo quando chegamos aqui em Sapucaia, para muitos que não estavam vivendo por um plano, um projeto de Deus, parecia loucura. Nós fazíamos culto com 5 pessoas aqui de Sapucaia. E tem alguns que estão só balançando a cabeça assim, se lembram desse tempo. Olha hoje, olha como é que está esse lugar hoje. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, você pode aplaudir o Senhor. Pode ser que não fosse o plano dos homens, mas era o plano de Deus. Hoje eu moro aqui em Sapucaia, feliz da vida. Plano, projeto de Deus para a minha vida. Eu entendo isso. Quem está me entendendo diz amém. Você precisa viver no plano de Deus. Eu poderia estar morando hoje, sei lá onde. Vamos pensar num lugar bonito aqui dentro do nosso Brasil, aí, Santa Catarina. Eu tive propostas de emprego para ir para lá, igreja.
antes do plano e projeto de Deus para a igreja, na minha vida e na vida da minha esposa. Se estivéssemos lá, com certeza nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, feliz e satisfeito com aquilo que Deus tem feito. Planeje a sua vida segundo os projetos de Deus para a tua vida. Quem está me entendendo diz amém. Nós não podemos ser cristãos desorganizados. Diga para o irmão que está ao teu lado aí, prepara o couro agora. O primeiro texto que nós lemos foi Gênesis capítulo 1, mostrando a organização de Deus para a criação de todas as coisas, sim ou não? Então olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: o nosso Deus, Ele é organizado. Aí nós vemos que o homem pecou, Adão e Eva pecaram, e Deus criou um plano salvífico, um plano de salvação, um Deus planejador. Quem está me entendendo diz amém. Eu e você somos, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, irmão. Então eu quero te convidar nesta noite a planejar a tua vida, a organizar a tua vida. O cristão não pode ser o cristão Zeca Pagodinho. Que é isso, pastor? Tem cristão Zeca Pagodinho. Tem cristão deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmão, homem de Deus tem que ter planejamento. Onde você está? Onde você está? E onde você quer chegar? Sem planejamento você é como um carro desgovernado numa via sem volante. Sem planejamento você é como um carro desgovernado numa via e esse carro sem volante. Você precisa saber qual é o teu destino na tua vida como um todo, meu irmão. Não podemos deixar a vida me levar. Você tem que ter planos, você tem que ter projetos. Estamos no final do ano de 2020. Tem gente que acha que na virada do ano acontece uma mágica, que no outro ano vai ser melhor, que no outro ano tudo vai mudar porque mudou o calendário. Agora não é mais 2020, agora é 2021, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Albert Einstein vai dizer que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Planeje a sua vida. Se você quer que o teu ano de 2021 seja um ano abençoado, planeje a tua vida na presença de Deus. Só quem está me entendendo diz amém. Senão 2021 vai ser igual ou pior do que 2020. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que aqui nesse lugar há homens e mulheres que planejam a sua história, que planejam a sua vida, que vão empreender para terem um ano de 2021 ainda melhor. Eu profetizo que o ano de 2021 vai ser um dos melhores anos da tua vida, em nome de Jesus. Porque você sabe quem você é, você sabe onde você está, e você sabe o que você quer em 2021. Planeje a sua vida, irmão. Tudo que eu mais quero é te ver feliz na presença de Deus. Tudo que eu mais quero é te ver próspero. Tudo que eu mais quero é te ver num ministério forte, abençoado. Mas isso só acontece quando nós planejamos a nossa vida. Quem está me entendendo diz amém. Nós precisamos entender os planos de Deus para nós e planejar em cima dos planos de Deus. Entenda o seu chamado, entenda os teus dons e talentos e planeje a sua vida para a glória de Deus. Amém? Vamos ler mais um texto lá no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Quando se fala de planejamento, esse é um texto dos mais clássicos para falar sobre planejamento. Lucas capítulo 14. Amém? Lucas 14, 25 vai dizer assim: ia com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: ia com Jesus. Amém? Muita gente, multidões caminhando junto com Jesus. Eu vejo hoje essa igreja cheia, diga glória a Deus. Multidões caminhando com Jesus, e eu vou no culto, eu vou receber minha bênção, eu vou para a presença, diga glória a Deus. E estava todo mundo assim, querendo o seu milagre, querendo Jesus, como nós estamos aqui hoje. E Jesus, versículo 26, Jesus diz assim: se algum homem vier a mim
e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e filhos e irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus estava dizendo assim: olha, eu quero te mostrar um planejamento. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero te mostrar um processo para me servir, para me seguir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você vai aborrecer pessoas por amor de mim. É isso que você quer? Pare para planejar. Quem está me entendendo diz amém. Tem gente que acha que evangelho é mar de rosa. Agora eu vou na igreja e a minha vida vai ficar bem. Agora eu vou na igreja e tudo vai dar certo. Agora eu vou na igreja e vou para o carro novo. Agora eu vou para a igreja, vou para a casa nova. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só quem está me entendendo diz amém. Não, agora eu vou para a igreja e eu vou lutar pela minha salvação. Você pode dar uma glória a Deus? Tá, pastor, e as outras coisas? É reflexo de uma vida organizada, é reflexo de uma vida planejada, é reflexo de uma vida na presença de Deus. Só quem está me entendendo diz amém. Dá uma glória a Deus, meu irmão. Diga para o outro lado: você está entendendo o evangelho? Irmãos, tem gente olhando para o relógio. Eu vou passar um pouquinho, me perdoe, mas está tão gostoso. Não sei se você está gostando, mas eu estou amando. Amém? E Jesus vai dizer assim para eles, ó, versículo 28: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, para ver se tem o suficiente para acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele? Qual de vocês que tem uma obra para fazer que não para planejar? É isso que está falando. Qual de vocês está falando sobre ser servo, discípulo? Qual de vocês quer ser meus discípulos que não param para planejar isso? As perdas, os ônus e também o bônus. Tem cristão muitas vezes que está na igreja frustrado. Ah, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, mas é que não parou para planejar. Não parou para observar qual é o plano de Deus para a tua vida. Só quem está entendendo, dá uma glória aí. Quando você para planejar, para entender, você vai entender que o bônus, ou seja, a vitória, o objetivo é muito maior do que nessa vida. O que Jesus tem para você é vida eterna, irmão. E até para alcançar a vida eterna nós precisamos de planejamento, de organização. Quem está entendendo, dá uma glória. E Jesus vai dizer assim, ó, versículo 30, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair com um encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Amada igreja, estou me encaminhando para o final já. Eu quero dizer para vocês que tudo na nossa vida precisa de planejamento. Você está entendendo nessa noite, sim ou não? Tudo na nossa vida precisa de planejamento. Nos encaminhando para o final, agora falando um pouco mais sobre planejamento. Falando sobre planejamento no meu humilde ponto de vista. Existem vários outros pontos de vista. No meu humilde ponto de vista, nós temos 3 áreas da nossa vida que nós precisamos de planejamento para que tudo vá bem. Guarda isso que eu vou te dizer, deixei para o final justamente por isso. Temos 3 áreas da nossa vida que nós precisamos de planejamento para que tudo vá bem. A primeira área da nossa vida que nós precisamos de planejamento é a nossa família. Amém? A segunda área da nossa vida que nós precisamos de planejamento é a nossa vida com Deus. E a terceira área da nossa vida que nós precisamos de planejamento é a nossa área financeira. Se a tua família não vai bem, se você não tiver planejamento na tua vida, dificilmente você vai ter uma vida feliz. Se a tua vida com Deus, você não tiver planejamento, dificilmente você vai ter uma vida feliz. Se a tua vida financeira, se você não tiver planejamento, dificilmente você vai ter uma vida feliz. Quem está me entendendo diz amém. E quando eu falo de planejamento na nossa vida, nós precisamos analisar 4 perguntas. Em todas as áreas da tua vida,
Você precisa passar 4 perguntas nessas áreas. A primeira pergunta que você deve fazer: qual é a vontade de Deus para mim sobre esse assunto? Vamos falar de família? Você deve pensar, a primeira pergunta: qual é a vontade de Deus para mim sobre a minha família? Eu quero dizer essa noite que Deus quer que a sua família seja uma família abençoada. Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. Tua família está aqui na terra. Deus quer que a sua família seja uma família abençoada. Então nessa noite eu quero que você olhe para dentro da sua família e você pare para pensar: Deus, como é que está o meu ambiente familiar? São 4 perguntas. A primeira é: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida sobre esse assunto? A segunda pergunta, quem está anotando: onde eu estou? Diante da minha família, analisando a minha família, onde é que eu estou? A terceira pergunta: para onde eu quero ir? Eu preciso analisar minha família e ver como é que ela está hoje. A terceira pergunta é: para onde eu quero ir? O que eu quero da minha casa? O que eu quero da minha família? E a quarta pergunta: como chegar lá? Amém? Primeiro, o que Deus tem para minha família, onde eu estou, onde eu quero ir e como eu vou fazer para chegar lá. Isso é planejamento. Sem esses 4 questionamentos, nós vamos ser Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora eu quero que hoje você pare para pensar na tua família. Como é que está a minha família hoje? Como é que está o meu ambiente familiar? Coloca Jesus lá. Pergunta a Jesus: o que tu quer da minha casa? O que tu quer da minha família? Quem está me entendendo diz amém. Como é que está a harmonia dentro da minha casa? Como é que está a alegria dos meus familiares? Como é que está o prazer daqueles que moram comigo? A segunda pergunta é: onde eu estou? É como é que isso está hoje? Quem está me entendendo diz amém. Mas de repente você olha para a tua casa, você olha para a tua família hoje: como eu estou? Pastor, eu não estou vivendo isso. A segunda pergunta é: onde eu quero chegar? Pastor, hoje eu não estou vivendo isso, mas eu quero viver isso em nome de Jesus. A quarta pergunta é: como eu chego lá? O que eu tenho que fazer para isso mudar? E Deus quer que a tua família seja uma bênção. Deus quer que o teu lar tenha harmonia. Deus quer que o teu lar tenha alegria. Deus quer que você tenha prazer de retornar para casa. Deus quer que você tenha prazer de estar em casa. Planeje a sua família, irmão. Quem está me entendendo diz amém. Será que hoje eles são os teus melhores amigos? Será que você olha para eles e vê eles felizes dentro de casa, alegres? Ou você vê eles na frente de um computador, dentro de um celular? Ou você vê eles isolados num quarto? De repente é isso que você vê hoje. Mas o que você quer para eles? O que você quer para eles? Onde você quer chegar? E o que você precisa fazer para isso acontecer? Quem está me entendendo diz amém. Isso é planejamento. Quero te dar um conselho. Aqui em casa nós temos o dia da família, onde nós paramos tudo para ficar em família. Diante de toda a correria, nós paramos tudo. Atendemos telefonemas somente urgentes, mensagens somente urgentes. Essa semana nós estávamos jogando carta com as crianças. Jogando carta, pastor. Eu e a Vivi jogando carta com os nossos filhos. Aí depois nós fomos jogar videogame com eles. E a Vivi ganhou de nós lá na lutinha. Mas isso é planejamento. O que nós queremos com isso? Que os nossos filhos tenham prazer de estar junto com o pai, junto com a mãe, alegria de estar com a gente, brincar. Aí depois nós fomos jogar um jogo de carta lá que Israel achou lá e disse: pai, vamos jogar burro. Tá, beleza. Aí lá estava eu lá depois com um B na minha testa. Aí a Giovana veio e fez um coração aqui no meu rosto. Aí eu peguei ela e fiz um B bem grandão na testa dela e um U bem grandão. Como é que está a tua família, cara? Planeja a sua família. Eu creio que esses momentos eles nunca mais vão esquecer. Aquele dia que eu brinquei com meu pai, aquele dia que eu brinquei com minha mãe. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero que eles multipliquem isso na casa deles. Isso é planejamento. Só quem está entendendo dá um glória aí. Eu falei primeiro da família, depois eu falei do ministério, né? Vida com Deus, né?
Planejamento, planeja a sua vida com Deus. A primeira pergunta é o que Deus tem para mim, né? Qual é o plano de Deus para isso, né? A segunda pergunta é onde eu estou? Como está hoje a tua vida com Deus? Analise. Como é que está o teu devocional? Como é que está o teu tempo com Deus? Como é que está a tua oração? Como é que está o teu jejum? Como é que está a tua leitura bíblica? E a quarta e última pergunta é como eu posso melhorar? Como eu faço para chegar lá? Como eu faço para ser um homem de oração? Como eu faço para conhecer mais a Bíblia? Como eu faço para conhecer mais Deus? Isso é planejamento, irmãos. Quem está me entendendo diz amém. Planeje a sua vida com Deus. Aplique o teu coração dizendo, esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Sim ou não? Irmão, se você ler de 3 a 4 capítulos por dia, você vai chegar no final do ano, você vai ter lido toda a Bíblia. Diga glória a Deus. Ano que vem nós vamos fazer um plano de leitura para a nossa igreja, no nosso aplicativo. Vamos fazer, na verdade, 3 planos, é isso, né, Ingrid? 3 planos de leitura bíblica, onde nós vamos ler do Gênesis ao Apocalipse no ano de 2021. Vamos ou não vamos? Bora! Bora! Vamos aumentar o nosso conhecimento com relação a Deus? Isso é planejamento de vida com Deus. De repente hoje você não consegue jejuar, mas planeje, Deus, eu vou começar pelo menos uma refeição, abrindo mão para estar na tua presença. Daqui a pouco é 2, daqui a pouco é o dia. Planeje a sua vida espiritual. Falando de vida espiritual, eu quero que você analise o teu ministério. Daqui a pouco você está analisando, tá, pastor, eu tenho uma vida espiritual, mas eu ainda não tenho um ministério, um trabalho na obra, alguma coisa para fazer para Deus. Isso é planejamento, irmão. Se você ficar, deixa a vida me levar, você vai ficar a vida toda sentado no banquinho, e Deus querendo te usar, Deus tendo um plano lindo e maravilhoso para você. Você precisa planejar, se preparar. O que eu preciso fazer para ir entregar alimento nas ruas com os irmãos? O que eu preciso fazer para ter uma célula na minha casa? O que eu preciso fazer para ser um líder de célula? O que eu preciso fazer para estar falando de Jesus? O que eu preciso fazer para estar aqui em cima adorando a Deus? O que eu preciso fazer para estar na recepção? O que eu preciso fazer para estar na mídia? O que eu preciso fazer para melhorar o meu ministério? O que eu estou fazendo hoje? Primeira pergunta, o que Deus me chamou para fazer? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Segundo, onde eu estou? Terceiro, onde eu quero chegar? E quarto, qual é a estratégia? Qual é o plano? As meninas queriam dançar aqui no Ministério Docmus, e elas fizeram um planejamento. Amém? E aí falaram com a pastora disse, tá bom, vamos conversar, né? Vamos ter que fazer assim, fazer assado. E hoje elas estão aqui para honra e para a glória de Deus. O que você quer fazer na tua vida com Deus, irmão? Você tem que planejar. O que você quer fazer no ano de 2021? Não, pastor, 2021 eu vou abrir uma célula lá em casa. E nós vamos correr esse caminho, vamos fazer essa estratégia. Quem está me entendendo diz amém. Não, pastor, 2021 nós vamos multiplicar minha célula em nome de Jesus. Amém? Tudo em nossa vida precisamos de planejamento. E a terceira área, muito importante, é a nossa vida financeira, igreja. Eu não posso deixar de falar disso. Sabe por que eu não posso deixar de falar disso? Porque eu vi uma pesquisa de 2019 da CNC, Confederação Nacional do Comércio, que 65,6% dos brasileiros vivem endividados. E isso é gente da igreja, gente de fora da igreja, isso é tudo isso. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes nos falta um planejamento financeiro. Muitas das vezes nós compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos, chamado de cartão de crédito. Compras parceladas muitas vezes. Não estou dizendo que você não deva comprar a crédito. Eu estou dizendo que você tem que planejar a tua vida financeira. Daqui a pouco você tem um crédito aí de 5 mil reais, glória a Deus, de 20 mil reais. E você pode comprar um carro se quiser. Eita glória, amém? Mas será que você tem condições de pagar essas parcelas? Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. O crente ele tem que ter o pé no chão, o pé aqui na terra e a cabeça no céu.
Mas tem crente que acha que está sempre voando. Deus me abençoou, Deus me abençoou, Deus abençoou. Aí o cara fez, não falou com Deus, não tem condições de fazer, eu vou fazer pela fé. Irmão, você vai se arrebentar financeiramente. Me desculpa, porque o nosso Deus é Deus que faz, é Deus de milagres, mas Ele é Deus de planejamento, Ele é Deus de estratégias. Quem está me entendendo, diz amém? A respeito da nossa vida financeira, nós temos que ter planejamento. A primeira pergunta é: qual é a vontade de Deus para a minha vida financeira? Deus quer que você tenha uma vida financeira saudável, irmão, pode ter certeza disso. Deus não quer a pobreza para você, Deus não quer isso para ninguém. E aí eu quero que você pare para analisar a sua vida financeira, como é que você está hoje. Estou falando de planejamento. De repente você olha para a sua vida financeira hoje, está sobrando, diga glória a Deus. Amém? Mas de repente você olha para a sua vida financeira e não está sobrando, mas você está satisfeito. Glória a Deus também. Mas de repente você olha para a sua vida financeira hoje e você está endividado. Aí eu quero que você pare para pensar. Primeira pergunta: qual é a vontade de Deus para minha vida? Deus não quer que você esteja endividado. Segunda pergunta: onde eu estou? Pastor, eu estou endividado. Terceira pergunta: onde eu quero ir? Eu quero sair dessa dívida. Quarta e última pergunta: o que eu vou fazer? Amém? Ore a Deus, Deus vai te dar uma estratégia. Daqui a pouco você só tem que fechar uma torneira. Só quem está me entendendo diz amém. Daqui a pouco você tem que parar de fazer uma coisinha, por um tempo que seja. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. A nossa vida, família, vida com Deus, vida financeira, nós precisamos de planejamento. Para encerrar esse culto nessa noite, Provérbios 16. E esse eu quero que você grave esse versículo. Diante de tudo que nós falamos nessa noite, diante de tudo que foi ministrado nessa noite, Provérbios 16, versículo 1. Quem achou diz amém. Vai dizer assim: o coração do homem pode fazer planos. Amém? Amém? Tem outras traduções que vai dizer: do homem são as preparações do coração. Preparações do coração são planos. Amém? Provérbios 16, 1 vai dizer assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus está dizendo que eu e você podemos fazer planos. E por outro lado, quero dizer, devemos fazer planos, mas a resposta certa ela vem do nosso Deus. Quem está me entendendo diz amém. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Todos os caminhos, meu e seu, aos nossos olhos são bons. Não, Deus quer que eu faça isso. Coloca na presença. Para finalizar, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou confia as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Coloque os teus planos, os teus projetos na presença de Deus.